Fala galera, nesse vídeo vocês vão aprender como tirar mais de 700 pontos em matemática no Enem, mesmo faltando menos de 2 meses para a prova, e mesmo que começando do absoluto zero. Esse vídeo está imperdível, vocês não podem perder ele de jeito nenhum, e quem ficar até o final vai receber uma surpresa. Quando eu falo que dá para tirar mais de 700 pontos em matemática no Enem começando agora, as pessoas às vezes acham que é bait, acham que é pegadinha, acham que não é verdade. Mas é verdade sim, é verdade por causa da TRE, da Teoria de Resposta ao Item, que, para encurtar a história, faz com que a nota da prova de matemática acabe sendo maior por causa disso, ou seja, com menor número de acertos, na prova de matemática tu tem uma maior nota. Se tu quisesse tirar 800 em humanas, por exemplo, tu precisaria praticamente gabaritar a prova. Enquanto que em matemática, para tirar 800, basta tu tirar, por exemplo, mais de 30 acertos, um pouco mais de 30 acertos, em média. Então, a matemática, então acaba sendo mais fácil e ter notas maiores em matemática, que seria diferente de humanas, por exemplo, que tu teria que estudar muito para tirar 700, talvez 800, se for muito bom. Então, é mais fácil e pontuar muito bem em matemática. Mas quantas questões mais exatamente eu precisaria acertar para tirar mais de 700 pontos? Olha, não dá para te dar uma resposta definitiva e precisa, né, sobre isso, por causa que a nota do Enem não é proporcional aos seus acertos. Ela depende da TRI, da Teoria de Resposta ao Item, que basicamente, para encurtar a história, ela diz que questões mais fáceis vão ter mais pontos e questões mais difíceis vão ter menos pontos. Veja só, não é que questões mais difíceis perdem ponto. As questões mais difíceis também ganham ponto, mas elas ganham menos ponto do que as questões mais fáceis. Então, por exemplo, se duas pessoas tiraram a mesma quantidade de acertos e uma acertou mais questões fáceis e outra acertou menos questões fáceis, a que acertou mais questões fáceis vai ter uma nota maior. Então não dá para dar uma resposta definitiva. Porém, apesar disso, dá para se fazer uma média, né? Uma aproximação de quantos acertos se precisaria tirar mais ou menos em cada prova para conseguir a pontuação desejada. Bom, para saber esse número de acertos, o INEP publica o que ele chama de microdados do Enem. São dados em que, a partir dos quais a gente consegue descobrir, por exemplo, a partir de um determinado número de acertos em uma determinada prova, qual foi a pontuação em média que as pessoas tiraram com esse acerto e qual a variação máxima para menos de pontuação, ou seja, qual a pontuação máxima e mínima que as pessoas conseguiram com esse acerto e qual a média de pontuação que as pessoas conseguiram com esse acerto. E com base nisso, tem sites, por exemplo, o sejaalguém.com, que é o site que eu me baseei, em que tu coloca o número de acertos, né, que tu tirou e ele te dá a pontuação que tu teria em média no Enem de 2016 a 2019 e em cada uma das provas. E com base nisso, eu descobri, né, quantas questões em média se precisaria tirar, em que com esse número de acertos, né, tu teria tirado em média mais de 700 pontos em todas as provas de 2016 a 2019. E esse número de acertos, em média, né, tu teria que tirar 23 acertos. Podem ver que é bem diferente de humanas, em que humanas e linguagens tu precisa tirar 30 e tantos acertos para conseguir tirar 700 pontos. Então, em média, tu precisaria tirar 20 acertos. Mas lembre que o Enem, né, ele prioriza questões, ele beneficia, né, questões que são mais fáceis. Então, isso é média. Em média, se tu tirar questões tanto fáceis como médias e difíceis, tu vai ter 23 acertos, em média. Mas se tu estudar e priorizar e focar mais nas questões que são mais fáceis, naturalmente, se tu acertar essas questões, né, naturalmente, tu vai precisar ter um número de acertos ainda menor para tirar 700 pontos. No caso, tu precisa tirar um mínimo, né, de mais ou menos uns 19 acertos. Tem que tirar pelo menos uns 19 acertos. Porém,
eu vou esquecer basicamente aquilo que eu falei. E como margem de erro, né, porque pode ser que tu erre alguma questão, pode ser que tu saiba fazer, mas não consiga fazer na hora, pode ser que tu marque o gabarito errado, enfim, por margem de erro, assim, eu vou chutar pra cima, eu vou dizer que tu precisa de uns 25 acertos. Vou dizer que tu precisa de pelo menos ter como meta, né, 25 acertos, como margem de erro. E aí, olha que interessante, se a gente dividir 25 por 45, que é o número de acertos na prova de matemática, em todas as provas, né? A gente dividindo, a gente tem, dividido por 5 aqui e por 5 aqui, a gente tem 5 sobre 9. E isso é aproximadamente 55,5... Quer dizer, isso é 55,5555%, que dá aproximadamente, rodando para cima, 56%. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem que pelo menos saber fazer, né, 56% da prova. Então, de todas as questões que caem no Enem, a gente tem que saber fazer, em média, a gente tem que conseguir fazer, né, ter o conhecimento para que você consiga fazer 56% das questões. Então, o que basicamente a gente vai fazer é ver as questões que já caíram, né, nos Enems anteriores, e ver a porcentagem de vezes que o assunto já caiu, e somar essa porcentagem de vezes que cada assunto já caiu, para que a gente, somando nessas porcentagens, dê esse número. E daí, com isso, a gente sabe o que a gente precisa estudar para que caiu, né, com uma porcentagem maior que 56%, para que a gente cubra, né, em média, a gente consiga resolver 25, conseguir tirar, né, 25 acertos. Pode ser que eu tenha ficado confuso, então eu vou explicar melhor. Digamos que um determinado assunto, né, digamos que em todos os Enems, né, hipoteticamente falando, em todos os Enems de 2009 até hoje, tenha tido, vamos pensar, 1000 questões. Em todos os Enems, PPL e tal, a gente soma todas as questões de matemática do Enem e resulta, né, desde 2009 a 1000 questões, hipoteticamente. E vamos pensar que um determinado assunto, tu teve... apareceu 200 vezes, né? Teve 200 questões de tal assunto. Então, isso significa que, em média, né, se tu pegar uma prova qualquer, 20%, né? 20 sobre 10, a gente corta aqui, dá 2 sobre 10, que dá 20%. Então, em média, se tu pegar uma prova qualquer, se tu estudar esse assunto, né, e pegar uma prova qualquer, tu vai saber fazer pelo menos 20% das questões, em média. Então, basta somar essa porcentagem de vários assuntos diferentes até que essa porcentagem, né, dos assuntos somados dá maior que isso. Porque isso vai significar que, em média, eu vou conseguir fazer mais que 56% das questões e vou conseguir, né, se eu conseguir acertar as questões, 25 acertos. Bom, e quais assuntos a gente vai ter que estudar exatamente? Bom, tem um site muito bom que é o Raio-X do Enem, que ele diz, né, de acordo com cada assunto, né, de acordo com cada prova, de acordo com cada assunto, qual foi a porcentagem de vezes que esse assunto caiu e qual foi o número de questões que esse assunto teve, né, em cada prova. E a gente vai se basear nisso, né, pra a gente saber quais assuntos a gente vai estudar. Além disso, como eu disse, né, as questões mais fáceis têm mais pontos. Então, se a gente focar no assunto cujas questões são mais fáceis, a gente vai precisar de menos acertos para conseguir ter uma pontuação maior. Então, a gente vai ficar nos assuntos mais fáceis. A gente vai focar primeiro nos assuntos mais fáceis. Se der pra estudar o difícil também, beleza. Mas se não conseguir, paciência. Além disso, né, como a gente quer ter mais acertos, é melhor, né, focar nos assuntos que caem mais. Porque se a gente focar nos assuntos que mais caem, a gente vai conseguir com menor, estudando menos, ter uma pontuação maior. Se a gente, por exemplo, pegar um assunto que cai 20% das questões, a gente vai precisar estudar só um assunto. Mas se a gente pegar vários assuntos que todos eles, em média, caem 2% das vezes, a gente vai precisar estudar 10 assuntos. Então, se a gente focar no que mais cai e focar não só no que é mais fácil, mas também no que
mais cai, né? Naquilo que mais cai, a gente consegue uma pontuação ainda maior. Bom, agora, quais assuntos a gente tem que estudar exatamente? Bom, quase 90% dos assuntos se referem à matemática básica. Você veja aqui, escala, razão e proporção caiu 13%, aritmética caiu 12,4%, gráficos e tabelas, né, interpretar gráficos e tal, caiu 9%, estatística caiu 7,7% e porcentagem caiu 7,5%, o que dá um total de 49,6%. Ou seja, a maior parte, quase 90%, praticamente todo assunto que tu vai ter que estudar se refere à matemática básica. Então, tu vai ter que estudar, né, para resumir, tu vai ter que estudar isso aí. Praticamente todo assunto que tu vai ter que estudar é matemática básica. Então, o que tu vai fazer é, nesse um mês que tu vai ter, né, durante o próximo mês, mais ou menos, tu vai estudar, focar quase 100% em matemática básica. E daí pode surgir uma questão que é a questão do orgulho, tu achar que tu sabe. Ah, eu já sei isso, não precisa me preocupar com isso. Será que tu sabe mesmo? Será que tu tá sendo sincero que tu sabe mesmo? Se parecer uma questão também que precisa multiplicar, tu sabe mesmo? Tu tem que ser sincero consigo mesmo, entendeu? E também tem a questão do tipo, de não querer corrigir os erros, né? De deixar os erros de lado. Tu tá lá, o cara lá tá fazendo redação, tira 900 em todas as redações, e tá lá tranquilo, vou fazer mais uma redação. E as questões, os exercícios de matemática estão de lado, a prova de matemática tá de lado, o estudo de matemática tá de lado. Ele tá lá acertando 10, 15 acertos, e matemática deixa isso de lado, só fica naquilo que já sabe, né? Pra massagear o ego. Aqui a gente o foco não é massagear o ego, o foco é passar. E pra passar, tu tem que corrigir os erros. Eu sei que dói, sabe? Eu sei que dói. Tanto é que eu também tinha essa coisa de não querer corrigir os erros. Porque, tipo, eu estudava, quando eu estudava pro vestibular, eu estudava matemática. Eu gostava muito de matemática. Enquanto que redação, eu simplesmente fazia redação, mas cometia os mesmos erros, sabe? E eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês melhorem. Eu quero que vocês corrijam os erros. Eu sei que dói corrigir os erros, mas é a única forma de melhorar. Tu tem que corrigir os erros, tu tem que ir naquela parte que dói, né, de corrigir os erros. Tu quer, tipo, a tendência é sempre deixar os erros de lado, não tocar nos erros. Mas a única forma de melhorar é acabando com os erros. É corrigindo os erros. É a única forma de melhorar. Então, se tu tá com deficiência em matemática básica, tu tem que estudar matemática básica. Por mais que pareça ser humilhante, né, tu tem que ir lá e tem que fazer o que deve ser feito pra passar. O teu foco não é se achar, o teu foco não é ser melhor que os outros, o foco é passar, o teu foco é ser aprovado, não é ficar se aparecendo pros outros. Então, nesse próximo mês, um mês, tu vai estudar praticamente todo o conteúdo que tu vai estudar é matemática básica. Mas a gente lembra, né, que a porcentagem total que a gente precisava é de 56% por aí, né? Aproximadamente 56%. E a gente conseguiu 49 e pouco. Então a gente precisa de mais uns 6% de, de acertos, né, para conseguir, né, 25 acertos. Bom, o que a gente pode colocar mais? De matemática básica não tem mais assuntos não tem muito mais assuntos que a gente poderia colocar para cobrir isso. O que a gente poderia colocar, o que eu acho melhor colocar, é geometria. Geometria é um assunto que cai 22, teve 20 e tantos por cento de questões, né? Só que daí o conteúdo de geometria, né, para estudar ele por inteiro, né, e conseguir preencher esses 22%, tu precisaria estudar muito. Porém, tu não precisa de tudo isso, tu só precisa de 7%, ou seja, se tu estudar um terço, mais ou menos, do que cai em geometria, tu já cobre aquela porcentagem que falta. E é isso que a gente vai fazer. O que eu acredito que vocês têm que estudar em geometria? É as coisas mais básicas. Se tu tiver as coisas mais básicas de geometria, tu já cobre isso, né? Por exemplo, tu tem que estudar áreas e volumes. Áreas e volumes de
figuras e sólidos usuais. Estudar lá, decorar, nem que seja isso, se não tem tempo para estudar de forma mais completa, decora que seja as áreas mais básicas, né? A área do quadrado, do retângulo, vai lá e fica uns dias lá, fica uma semana lá estudando isso e fixando isso na tua cabeça. Qual é o volume do círculo? Que é o volume do círculo? Qual é o volume da esfera? Qual é o volume do cubo? Qual é a área do quadrado? Essas coisas mais básicas, essas áreas e volumes de figuras usuais, né? De sólidos e figuras usuais, área do prisma, área do triângulo, coisas básicas assim. E teoremas usuais, por exemplo, tu estudar aqui, é bom tu estudar o teorema de Pitágoras, né? É bom tu estudar. Outra coisa que é bom tu estudar também é o teorema de Tales. E mais algumas coisas, né, de geometria, né? Tu dá uma estudada em geometria, mas eu acredito fortemente que com isso, né, mesmo sendo muito básico, né, com isso tu já acerta, tu já acerta aquelas questões que faltam para tu conseguir os 700 pontos. Então, sabendo que tu tem que estudar, o que tu vai fazer mais exatamente? Bom, nesses menos de 2 meses que faltam para a prova, nesse próximo mês, né, tu vai estudar matemática básica e geometria. Tu vai focar 100% em matemática básica e geometria. Mas especificamente, tu vai focar 90% em matemática básica, ficar craque, ficar fera em matemática básica, fazer qualquer conta de cabeça, por exemplo, e também estudar todo o resto de matemática básica. E no pouco que resta, tu vai estudar que é o básico do básico da geometria. E tu vai fazer bastante exercício para fixar isso, porque em matemática tu tem que fazer exercício, então se tu estudar e não fazer exercício, não adianta. Então nesse próximo mês tu vai estudar muito isso e fazendo bastante exercício, né? Fazendo bastante exercício. E nas semanas que restarem tu vai fazer o seguinte, tu vai simular provas anteriores, tu vai fazer simulados usando, né, as provas anteriores, né? Simulando as condições da prova, no tempo da prova e tal. E daí tu vai focar principalmente nas questões que tu já sabe fazer, nas questões que estudou, que é matemática básica e geometria. Aí, as questões que tu vê que não estudou, não conseguiu fazer, nem faça. Mas se tiver alguma questão que, apesar de não caiba nesses assuntos, que tu lembre, porque não é possível que tu tenha esquecido tudo dos outros assuntos. Tem assuntos que tu pode lembrar alguma coisa na hora e talvez fazer questão, mas tu tem que estar bem claro. Bom, eu sei fazer esse assunto, tu tem que estar claro sobre isso e se conseguir fazer, faça. E se, tipo, estiver totalmente fora, nem lembrar nada, aí nem tenta fazer. E basicamente aqui é ganhar agilidade na prova, nas questões que tu já sabe fazer, ganhar agilidade na prova, focar principalmente nas questões que tu sabe fazer. Aí, né, no pouco tempo que resta, né, se der tempo, não é necessário, mas se der tempo, né, para conseguir aqueles acertos, aqueles pontos a mais, tu fazer, digamos que um estudo por questão, né? Depois de fazer os simulados, tu vai pegar aquelas questões que não sabe fazer, nem sabe a matéria, e nessas questões que tu não conseguiu fazer, e principalmente nos assuntos que caem mais, tu fazer um certo estudo por questão, que é o seguinte, tu vai pegar aquela questão que não conseguiu fazer, e tu vai pesquisar, né, os assuntos que seriam estritamente necessários para que tu consiga resolver a questão. Por exemplo, tu vê uma questão de, sei lá, função. Aí tu não estuda função, não sabe fazer função. Mas aí tu vê a questão, e daí tu, com base na questão, tu pesquisa aquilo que tu precisa para resolver a questão. Aí, embora tu não tenha estudado função exatamente, tu aprendeu aquilo que tu precisa para resolver a questão, o que pode te ajudar a resolver algumas questões a mais na prova, o que vai fazer com que tu acerte talvez até mais de 25 acertos, talvez tu consiga beirar não só os 800, mas os 800 pontos. Então, basicamente matemática básica e geometria para estudar, fazer simulados e, no pouco tempo que resta, fazer, na medida do possível, algum estudo por questão nos exercícios que tu não sabe fazer de jeito nenhum, a fim de que tu ganhe alguns acertos a mais, né? A fim de que tu ganhe alguns acertos no país na hora da prova. E assim, né? Isso é tudo que tu precisa saber, né? Fazendo isso, né? Seguindo a risca, né? Isso, tu vai conseguir, né? Seguindo com estratégia, né? Conseguindo essa estratégia, tu vai conseguir
é muito provável que tu consiga 700 pontos e talvez, né, se tu for muito bem focado, talvez até tu consiga sonhar, né, se aproximar talvez dos 800 pontos. Espero ter ajudado vocês. Eu tenho, por exemplo, se vocês querem saber de matemática básica, eu tenho um vídeo sobre escala, né? Eu fiz um vídeo sobre escala, vou deixar como recomendação para vocês. E sobre a surpresa que eu ia falar, tem em relação aqui, na próxima semana, sem ser essa outra, né? Eu pretendo começar uma semana, né, um desafio sobre o Enem, para que você consiga saber, né, como estudar matemática, como se preparar para a prova, estratégias para a prova do Enem. Então vai ser bem interessante tu participar. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem na descrição do vídeo e esperem vocês lá e vejamos nos próximos vídeos.